Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta. Hoje um pouquinho diferente, acho que vocês estão vendo aqui, um episódio especialíssimo, uma collab do Direito de Resposta com Manda Pro Jurídico, pra gente falar da importância do podcast como ferramenta de venda. E já que a gente tá fazendo tudo diferente hoje, o nosso editor Felipe Mux vai fazer esse episódio como host do episódio. Felipe, bora contigo, bora. Olha só, não é que eu apareci aqui? Você fala de Agora mim de vez em vocês quando. conhecem aqui, ó. Você fala que eu faço uns milagres lá, faço umas mágicas. Este é o famoso Felipe. E hoje eu tô aqui. Eu vou ter que fazer mágica editando a minha própria voz aqui hoje, né? Hoje vai ter esse desafio. Cara, prazerzaço estar aqui nesse estúdio maravilhoso, no quintal da minha casa. O Renato veio de São Paulo pra gravar a 15 minutos da minha casa, aqui no estúdio da Multistúdios, aqui da Multiplan, aqui no Parque Jacarepaguá. Tô com o pessoal do Manda Pro Jurídico aqui. E eu vou começar do jeito que a gente sempre começa o Direito de Resposta, com a pergunta clássica. Eu sempre quis fazer essa, cara. Eu edito 107 episódios editados e eu falo assim, cara, tem que fazer essa pergunta clássica. Planejamento de carreira. Mas óbvio que a gente não vai falar da carreira de vocês, a gente vai falar da carreira do podcast, né? Então, como é que foi o planejamento para fazer um podcast, para começar um podcast, assim? De onde surgiu essa ideia? E tá rolando como planejado ou... Eu acho que eu posso começar e o Rodrigo segue. Vai lá. Foi com uma total falta de planejamento. Planejamento, menos 10. Pra contextualizar vocês, gente, prazer. Eu sou uma ouvinte assídua do Renato. Falei isso já no podcast anterior que a gente gravou. Gosto muito do trabalho dele. E uma honra e um prazer a gente estar nesse momento aqui. Mas o Manda Pro Jurídico, ele surgiu como um hobby. Ele surgiu como 3 pessoas que gostavam de bater papo, principalmente sobre suas pelejas jurídicas, e falaram, por que não fazer isso gravando com um microfone? Então, o que eu posso falar pra vocês, gente, é que às vezes a vida acontece e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. No nosso caso foi isso, começou como um hobby, tipo, a gente tá batendo papo aqui na mesa do bar, vamos bater papo no podcast. Mas aí, depois de um tempo, tá? Demorou. Virou negócio. Com o negócio virou planejamento. Pensando assim na origem do... Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ávila, que normalmente eu tô acostumado a eu apresentar as pessoas. Você apresenta as pessoas, né? Agora eu tenho que me apresentar. Mas enfim, sou Rodrigo Ávila, também sou fundador, junto com a Nath e com o Pedro, do Manda Pro Jurídico Podcast. Também temos a nossa sócia que trabalha com as redes sociais. Depois a gente aprofunda esse papo também. Também ela é o nosso Felipe. Ela é meio low profile. Mas, cara, a minha sensação era... Nos conhecemos na pós-graduação da FGV, de LLM, de Direito e Negócios. E lá, criamos uma relação a partir de um trabalho em grupo que a gente fez. Só que o papo fluiu e virou uma amizade. E naquele momento, começávamos a organizar os churrascos pós-aula. E começou a dar muito certo, né? Os churrascos pós-aula, que a gente fazia no meio da rua na cidade, 11 da noite, assim. Gente, é sério, eu queria muito ter filmado essa época. Era uma rua escura. A rua é a Buenos Aires. Se você é morador do Rio de Janeiro, você conhece essa rua. Cara, a gente fazia um churrasco naquelas churrasqueiras de latão invertido, assim. Que você tem que colocar muito carvão. E assim, aí você via todo mundo com aquele terno Hermenegildo. Isso aí. Pô, gravatinha Hermes tirando na Buenos Aires, naquela churrasqueira de latão, fazer assar uma asinha, comer uma picanha, assar uma asinha. E a gente tinha um contato lá com o cara do bar que guardava pra gente a carne, pra gente, ficar com uma carne no meio da sala de aula, né? Nada a ver. Mas enfim, e aí eu reparei que, tipo assim, as nossas conversas eram interessantes para as pessoas ao nosso redor. Aí eu falei, cara, isso aqui é alguma coisa. Aí comecei a observar, parará, e aí... Eu sempre gostei muito de podcast. Eu escuto desde Jovem Nerd, assim, raiz, lá atrás. Aí eu falei, tá bom, isso aqui é alguma coisa. Guardei na memória. E, cara, em algum determinado momento eu falei pra eles essa ideia. E eles falaram, vamos. Sabe aquele vamos de carioca, né? Vamos sim, valeu. E aí, voltando à pandemia, voltando à flexibilização, a gente podendo voltar à rua no pós-pandemia, né? A gente marcou um bar, como de costume. E eu voltei com essa ideia. E aí eles falaram, vamos. Eu falei, bora. Eles responderam, bora. Aí eu falei, então bora. E aí, cara, eu tinha um amigo meu que tinha um contato que tinha um estúdio, assim, digamos assim, caseiro, assim, bem amador. Ele tá crescendo, o estúdio dele também é super profissional. E lá começamos a gravar. De uma maneira intuitiva, né, Nath? Aprendendo no empirismo.
E, cara, 109, 8 episódios depois, aqui estamos. Foi mais ou menos por aí. E a coisa que eu acho mais legal, gente, do que o Manda pro Jurídico, me deixou como legado pessoal mesmo. A gente tem que começar a fazer as coisas. Total. O planejamento, ele é importante, ele é importantíssimo. E depois ele se torna essencial. É um dos pilares do seu negócio. Mas eu entendo que o planejamento, ele vem depois. Que primeiro você começa, primeiro você pare a sua ideia no mundo e ela vai se tornar um ser vivo. E você vai entender aquele ser vivo e vai criar um planejamento para esse ser vivo. E na maioria das vezes o seu planejamento vai se alterando ao longo do caminho. Então, 2 coisas que eu poderia falar. Primeiro, teve uma ideia, parece doido, é difícil. Que nem o Renato falou. Cara, não você já tem. Vai. Sem planejamento, às vezes você não tem dinheiro, não tem tempo. Dá um jeito. Outra coisa, não se prenda aos seus planos. Meu Deus, mas eu queria que fosse desse jeito. Eu queria que com 1 ano eu tivesse com faturamento X. Queria que 1 ano eu tivesse com X empregados ou num X lugar, com X clientes. Dança a dança da melhor forma possível, porque você vai fazer acontecer e vai dormir melhor. E também, assim, a sensação que eu tenho, que muitas vezes quando a gente se planeja demais, o excesso de planejamento, digamos assim, não deixa muitas aberturas para alguns desenvolvimentos posteriores, a gente pode acabar se frustrando também quando eventuais resultados não acontecem. Então, talvez essa nossa patologia em querer se comunicar, né, Nath? Foi interessante. A gente foi fazendo e lá a gente foi encontrando nossa persona, nossa voz, nossa maneira de se portar, de se comunicar, de se posicionar. E aí, agora estamos aqui. Massa. E o Direito de Resposta começou num churrasquinho no bar ali? Eu sei que não foi na Buenos Aires. Como é que foi esse planejamento para começar esse podcast? Será que foi na Augusta? Brincadeira. E isso é muito curioso, porque são 2 episódios que tem, talvez, como público-alvo o mercado jurídico, né? Até o Manda pro Jurídico um pouquinho mais amplo. Que estão ali no episódio 106, 107. Só que o meu foi completamente diferente, porque eu, Renato, sou avesso a bar. Eu sou caseiro de tudo, assim. Eu gosto de ficar em casa. Minha mulher me mata, quer sair, ela tem rodinha no pé. Meus filhos têm rodinha no pé, mas eu sou caseiro. Mas o meu surgiu um pouquinho diferente. O Direito de Resposta surgiu de um bate-papo que eu tive com o Maurício Rochel, que era o meu sócio na Reinvent Legal. Que lá atrás, quando tava lá na Sapiro, eu tinha montado uma empresa, tava bem feliz ali com 2 anos. Ele falou, vamos montar uma outra empresa. Eu falei, Maurício, pelo amor de Deus, cara, já tem um monte de trabalho aqui. E ele falou, não, vamos, cara, a gente precisa ajudar a mudar o mercado jurídico. Foi aí quando surgiu a Reinvent Legal, que era uma escola de negócios para advogados. E que a gente fez um primeiro curso presencial, foi muito legal. O segundo, que a gente já tinha programado, caiu por terra por conta da pandemia. A gente tentou fazer online e tal, enfim, mas era muito custoso, o investimento era muito alto. E num bate-papo nosso surgiu a ideia de colocar publicidade nas conversas que eu já tinha com as pessoas, né? Eu já entrevistava inúmeros advogados, pessoas referências, mais jovens, mais velhos, menos sêniores, mais sêniores. Por que não dar publicidade? E aí surgiu o Direito de Resposta. Vocês falam de planejamento? Definitivamente, a gente também não teve um planejamento. Eu até brinco assim, falo, pelo amor de Deus, gente, começa a ouvir, vai da metade pra frente. Não pelos convidados, mas por mim. Dá uma agoniazinha mesmo, eu sou um cara super perfeccionista e eu brinco mesmo que é o 3º filho, depois do Mike e da Oli, não é? E o primeiro foi sem roteiro. Foi com um grande amigo meu, o Daniel A1, que trabalha e mora em Nova York, então foi diferente de fato. Eu comecei com uns amigos e levei também em conta um conselho de um outro amigo e hoje conselheiro da Sapiro, mira alto. Ou não, você já tem. Tenta alto. E foi exatamente como a gente foi galgando os degraus no Direito de Resposta. Mas primeiro foi sem roteiro. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, teve aí uma evoluçãozinha da minha parte. A gente também começou sem roteiro. Aí depois a gente falou que a gente, nas conversas, a gente acabava se perdendo. Aí tinha aquele silêncio extremamente constrangedor na mesa. E também a gente não tinha a capacidade de improviso que a gente tem hoje. Então a gente ficava assim, cara, a gente precisa do roteiro, não que a gente siga ele 100%, mas a gente precisa de um piso, para caso a gente esteja voando, a gente pode voltar para a terra sem perder a fluidez da conversa e evitar esses Mas em silêncios. contrapartida, outro dia, me fizeram uma pergunta, eu tava numa palestra, dando uma palestra, e depois eu saí, muito legal, conversando com os inscritos, e aí quando a gente chegou no assunto do podcast, me perguntaram, você ensaia o que você fala lá? Aí eu falei, cara, às vezes eu nem leio o roteiro. O Rodrigo faz o roteiro. Eu nem sei exatamente qual é o roteiro. Ele falou, não, eu não, de forma nenhuma, eu ensaio o que eu falo lá. Às vezes eu esqueço o que eu falei. Eu acabei assumindo a responsabilidade do roteiro. Então, pra mim, hoje em dia, ficar sem roteiro é um negócio que
dá uma dorzinha no coração, sabe? Então, até porque eu acho que a nossa dinâmica, eu acabo sendo um pouco condutor das conversas, né, Nath? Sim. E você e o Pedro vão repercutindo, a gente vai montando o nosso papo. Eu preciso ter muito controle das coisas, pra saber, cara, o negócio que eu criei, eu brinco que é o meu esporte, assim, no podcast, que é o gancho. Eu adoro, quando eu acerto o gancho, cara, me dá um prazer interno, assim, eu falo, cara, acertei o gancho, como se tivesse meu gol, entendeu? Então, para eu ter essa naturalidade para a construção dos ganchos, da condução da conversa, eu tenho que estar com o roteiro bem absorvido para poder desempenhar bem. Agora, o pessoal aqui do Direito de Resposta gosta muito de bastidores. Eu vou pegar esse gancho. Boa. Qual o perrengue, assim, que vocês passaram por, de repente, uma falta de um roteiro, de uma conversa que seguiu para um caminho diferente? Renato tem alguma... Renato, tem os episódios bem roteirizados, mas teve algum perrengue, assim, de teve. gravação? Tiveram vários perrengues. Eu acho que talvez 2 emblemáticos, né? O primeiro deles, um dos entrevistados, que era um entrevistado, uma das maiores, sem dúvida, referências do mercado jurídico, estava agendado. São tantos que eu nem consigo saber quem é, gente. Porque é só referência do mercado jurídico. Vou manter a confidencialidade, mas é uma pessoa, assim, muito querida, assim. E de fato, foi uma questão que não estava sob a alçada dele. Ele pintou a oportunidade dele despachar com o desembargador e ele mandou mensagem para o Renato. Era uma quinta-feira, agora a gente faz com antecedência, né, Felipe? E ele me agradece muito. Mas eu fazia na véspera, assim, na semana. É tipo a gente aqui. Tava agendado para uma quarta-feira, Quarta-feira, e ele mandou, será 4 da tarde, meio-dia, Renato, vou despachar, não tenho como. E depois eu vou viajar. Eita, Lelê. Como eu tenho a agenda bem organizadinha, eu consegui correr, pedir pra entrevistada seguinte para antecipar. Ela topou na sexta-feira, até porque depois eu ia viajar também, não ia dar pra fazer. Corri com tudo, porque a gente vai falar aqui, mas acho que um dos segredos do podcast é a recorrência, né? Você tem que sair no dia, total. Combinado, não pode furar. Corri com o roteiro, fiz na quinta, gravei na sexta, o Felipe editou Aí me liga, no sábado. Felipe, olha, vou ter que gravar em cima. Esse foi um perrengue. E o outro, posso falar aqui, porque eu já citei também o Nelson Williams. A gente gravou um podcast, eu tava tentando há muito tempo gravar com ele. A gente gravou, quando eu comecei a gravação, eu vi que tava com um barulho estranho. Eu falei, mas o homem tem tempo curto, vambora. Felipe salva depois. Nesse Felipe salvou o que deu pra salvar, né? Tem certas coisas que não dá pra salvar. Falei, não vou lançar esse episódio com o Nelson Williams do jeito que tá. Desse jeito, E eu ia viajar também. Pego sempre nos períodos da viagem. Aí falei, peraí, não, vou ter que dar um jeito. E falei lá com a RP dele, ela falou, não, beleza, vou conversar aqui. Ele topou, mas tem que ser presencial. Falei, então bora. Felipe veio pra São Paulo, véspera da viagem, gravamos, foi um episódio super legal, um dos mais ouvidos. Então, esses são 2 dos vários perrengues que o Direito de Resposta já passou. Eu acho que do nosso lado, essa questão de perrengue, teve uma vez, cara, que a gente... também vou manter a confidencialidade do entrevistado, que, cara, no dia, assim, a gente tá falando de intervalo de 2 horas pra gravação, ele falou que não ia poder. Ele teve um compromisso lá, e imprevisto, etc, e a gente, cara, e o roteiro? E a gente tem 2 horas pra gravar, tinha 2 horas, era um estúdio à época que era tudo agendadinho, e se a gente perdesse, a gente não ia ter mais o horário da semana, e na semana seguinte tinha que ser gravado. Tinha que ser soltado o episódio. Aí a gente, cara, chegou lá, fez uma pauta colaborativa na hora, todo mundo deu insight, o que você quer falar? O que você quer falar? Não sei o quê. E aí fluiu. Esse foi assim, como roteirista, foi um negócio que me deu deu um nervosismo na hora, bateu o coração mais forte. Gente, o Felipe fez essa pergunta, eu fiz até uma reflexão pessoal sobre mim. Eu acho que eu tenho uma visão tão positiva da vida que eu não consegui lembrar de um perrengue. Eu fiquei pensando, tudo lindo. Qual perrengue a gente passou? Aí eu falei, gente, eu não tô achando um perrengue. O máximo do perrengue foi que quando a gente começou a gravar, e nem foi um perrengue, era uma coisa engraçada. A gente gravava num estúdio do Ian maravilhoso, eu já citei o Ian inúmeras vezes aqui, amigo do Rodrigo, que possibilitou que isso aqui acontecesse. A gente gravava com um quadro do Michael Jordan atrás da gente, umas bolas de basquete, umas camisas de basquete. Era um estúdio de basquete. E a gente falando assim, nossa estrutura societária, vamos já estruturar, agora como a gente vai fazer com a tributação brasileira. Responsabilidade civil. E o Michael Jordan atrás. Então, assim, foi o limite do perrengue, que nem é, obviamente, o perrengue. Então, enfim, foi uma reflexão pessoal. Eu acho que eu não consigo ver perrengue na nossa trajetória. Eu nem encaro a questão desse evento que eu trouxe aqui como um perrengue, assim. Foi uma dificuldade que eu acho que a gente superou bem. As pessoas nem sabem que foi uma pauta ali, resolveram. improvisada, assim. Vocês aproveitaram a oportunidade, né? Olha, É aquilo que te dá casca, gente. Isso aí que a gente chama de perrengue é o que te dá casca pra vida. É o que te dá aquela famosa malemolência, né? Não, e o legal de fazer pautas, como eu falo assim, com maior liberdade
não me entendam mal, mas quando eu falo liberdade é quando não tem um entrevistado, que você já direciona uma forma de conversa. Quando você faz pautas assim, livres, é muito legal, porque você pode falar sobre o que você quiser dentro do universo jurídico. Você pode falar sobre uma questão de mercado, uma questão de recrutamento, por exemplo. Pode falar sobre, cara, saiu um julgado no Tribunal do Amazonas, que nem a gente fez, lembra? Que o cara tava replicando as petições iniciais. Aí o juiz identificou através de inteligência artificial e, enfim, fez as medidas necessárias para evitar aquela situação. O cara tinha 60% das petições iniciais do mês lá no tribunal do juiz. Quer dizer, isso é uma notícia muito interessante, mas que, enfim, carece uma pesquisa. Você tem que entrar nos principais portais jurídicos, você tem que estar um pouco atento, conversar com pessoas, que, enfim, o podcast é uma plataforma de pessoas. E às vezes, se você tá dentro do tema, se você já tá vivendo aquilo, fica fácil até de você fazer esses tipos de improviso. Principalmente que vocês fazem um episódio semanal, vocês podem falar sobre esses temas pontuais que estão acontecendo. Sim, né? exatamente. Temas temporais, né? O direito de resposta já é diferente, ele fala sobre a carreira do entrevistado, né? Então, você acaba tendo que ter uma pesquisa, assim, improvisar um convidado de um dia pro outro. Deve ter sido realmente O roteiro, eu me lembro, quando eu fui montar o roteiro, eu até pedi para um amigo de um escritório, porque eles estavam fazendo podcast também. Quando eu olhei aquele roteiro, eu falei, não tem nada a ver, né? Não tem receita pronta. Então, eu fui construindo, acho que ao longo dos episódios, ajustando e trazendo perguntas novas. Você tem um formato em si, né? Mas é claro que eu faço ajustes. E eu acho que o legal do roteiro é você ter flexibilidade e você poder fazer o gancho. Porque se eu seguir pergunta ipsis literis na sequência... Às vezes eu faço uma pergunta que o cara responde, que eu sei, como eu montei o roteiro, eu sei que tá lá no final que eu puxo o gancho, que é a assistência que você falou. Isso é legal. É igual planejamento, você se planeja, mas se mudar alguma coisa na tua rota, vai junto, dança a dança do jogo, né? Agora, já que você falou que não teve tanto perrengue, foi tudo um mundo cor-de-rosa. Gente, a realidade é uma questão de perspectiva. Tô falando da minha perspectiva. Mas qual foi o episódio mais especial que vocês gravaram no Manda Pro Jurídico, assim, até hoje? Olha, eu acho que assim, sendo um pouco clichê, mas sendo muito honesta, foi o primeiro. Porque eu acho que o primeiro é o mais especial. Porque é quando você coloca na realidade factual, né? Uma coisa que existia na sua cabeça. Então, acho que foi o primeiro. Eu acho que o primeiro que inaugura tudo. E o primeiro que inaugura o pontapé inicial, uma vontade. É o primeiro que você vê. E aí você vê as pessoas ao seu redor torcendo por você, falando, caramba, que legal. O nosso primeiro episódio, por muito tempo, o Rodrigo é muito melhor nos números do Manda Pro Jurídico do que eu. Ele foi o nosso episódio mais assistido. Porque era aquela energia dos nossos familiares, nossos amigos, dando um apoio pra gente. Então, eu acho que pra mim não tem como não ser o mais especial. Porque, muita coisa que a gente não faz sozinho. Nosso primeiro episódio foi porque o Rodrigo deu a ideia e eu e o Pedro falamos bora, porque o Ian disponibilizou o estúdio, porque a Beca entrou no projeto e possibilitou que a gente conseguisse escoar o conteúdo, porque os nossos amigos, os nossos pais, os nossos familiares. Na época, eu trabalhava numa empresa, então os meus empregadores estavam ali apoiando aquela estrutura. Então, assim, pra mim, foi muito especial. Acho que vou até rever o primeiro episódio. Eu gosto muito dos episódios de mudança de estúdio. O primeiro de cada estúdio. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, a gente faz isso aqui de maneira profissional, né? Então a gente não faz... Hoje. Sim, hoje em dia. Hoje, galera. Mas a partir do momento que a gente identificou, que foi lá, talvez pelo 10º episódio, que a gente falou, cara, isso aqui tem que ser feito de uma maneira séria, senão, sei lá, no 23º a gente vai parar de fazer. Eu sinto que a gente sempre mudando de estúdio, a gente muda um pouco a energia, né? Fala assim, cara, que é um estúdio novo. E, enfim, upgrade. A gente sai com uma parceria hoje em dia com a Multiplan, cara. Uma parada... que eu nunca imaginei, sabe? Então, sempre quando a gente faz essas mudanças de energia pelo estúdio, eu guardo. Eu tenho um carinho, assim, por esses momentos, sabe? Muito legal. Então, o primeiro de cada estúdio, pra mim, são questões, assim, bem legais, assim, que eu falo, subimos um degrauzinho, botamos mais um tijolinho aqui na nossa construção, sabe? Renato, o direito de resposta mais especial não vale falar o que é o 100 que você foi entrevistar. Não, mas nem de perto, apesar de ter sido muito especial e emblemático por ser o 100, não por ter sido entrevistado. Mas eu sempre respondi um, agora eu vou responder dois, porque eu consigo fugir também pela tangente, mas é que é real. Primeiro, pra mim, o mais especial... Bernardo Rezende, Bernardinho. E foi muito especial, porque eu sempre fui muito fã do Bernardinho, muito. Desde criança, acompanhava os jogos da seleção. Então, pra mim, foi muito emblemático. E eu me preparei ali, eu devorei o livro dele, eu ouvi todos os podcasts que eu podia ouvir. O desafio, no caso do Bernardinho,
é que ele sempre fala muito, e ele é uma referência sobre gestão, sobre liderança. E é óbvio que eu ia trazer aquilo, mas eu precisava linkar com o meu podcast, que é de carreira. Então, fui buscar realmente coisas da carreira, coisas que eu não vi em nenhum podcast dele, né? De quando ele fez a transição, quando ele escolheu, na verdade, ser treinador ou vôlei ao invés, na verdade, na época, jogador ao invés de economista, porque ele é um economista, formado na PUC-Rio, que é uma das melhores do Brasil. Quando ele virou técnico, então, para mim, foi muito emblemático, né? Porque é um ídolo de infância, e é o ídolo hoje. E o segundo, mais recente, né? Já que estamos no Rio de Janeiro, o presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, porque é um tema que eu gosto muito, futebol. E a gente ficou ali na resenha, né, Felipe, batendo um papo. Foi uma hora antes de gravar e uma hora depois. 2 horas durante, mais uma hora depois. Minha mulher queria me matar, porque era véspera de um feriado. E a gente atrasou a viagem. Então foi muito emblemático. E o Mário Bittencourt não só é presidente do Fluminense, mas ele é conhecido como advogado das causas impossíveis. Teve o meme dele, então todos foram muito especiais, né? Do primeiro ao 100 e tanto. Mas esses dois, pra mim, foram os mais emblemáticos. Não, de fato, o Mário Bittencourt, se a resenha fluir, ele vai. Ele vai. Embora. Eu fiz um curso com ele de Direito Esportivo na PUC. E, cara, a gente, sei lá, almoçar entre as aulas e, cara, o papo era incrível. E ele contando as histórias da bola, cara. Quando você gosta de futebol e você tem um cara que sabe as histórias, cara, é uma delícia ficar ouvindo, né? E eu só deixo ele falar. Deixa eu falar que eu quero aprender com ele. E o Mário é um cara que poderia vir aqui. De repente, depois da... Eu achei que eu tava no Manda pro Jurídico, eu já ia convidar. Então, e eu falei aqui, né? Nada exatamente, a ver. não. Aparecendo Mário, Vai lá no Manda pro Jurídico. Muito obrigado. Vem no Manda pro Jurídico. Não sei se é o melhor dos momentos, mas... Força, Fluminense, força. Vai dar certo. Tricolor. E a história do bastidor engraçada desse episódio do Mário é que o pessoal lá no estúdio que a gente tava gravando em São Paulo são muito meus amigos, o pessoal lá do podcast por assinatura, o Abner e o Matheus, grande abraço. Ó, tô aqui, ó, frente às câmeras hoje. E eles fizeram um churrasco, porque era a semana do meu aniversário. E aí eu tinha ido pra São Paulo e tal, eles fizeram um churrasquinho ali. E aí uma das últimas perguntas do episódio com o Mário, ele fala que o que ele gosta é sentar com os amigos e comer um churrasco. E a gente, cara, perfeito. Quando ele saiu do estúdio, tinha uma travessa com a carninha ali, uma linguicinha. Uau, que isso? Vai ter que trazer uma churrasqueira pra cá agora. Ficou difícil agora pra gente. Foi sucesso, cara, foi sucesso. Bernardinho, Mário Bittencourt. Quem é que a gente ainda sonha em entrevistar aqui no Direito de Resposta? Esse eu já disse mais de uma vez. Presidente Michel Temer, enfim, vai ter gente que vai me criticar, vai ter gente que vai elogiar, mas fato é o seguinte, é um político emblemático, muito habilidoso e mais do que tudo, presidente do país, foi presidente, né? E dizem, né, quando você é presidente de uma vez, você nunca é presidente, assim vai ser presidente. Sim, de fato. Então, Michel Temer. E eu já falei algumas vezes, por isso que eu vou falar aqui sem problema nenhum, do período democrático do Brasil, os dois presidentes que eu admirei a gestão foi Fernando Henrique Cardoso e Temer, com certeza. Eu acho que o Temer, até pra conjuntura ali, eu gostei muito do governo dele. Admiro ele como advogado, etc. Professor na PUC de São Paulo, ótimo jurista, constitucionalista. E tem uma coisa importante, né? Como ele, enfim, a Dilma sofreu impeachment e ele ia completar o governo, ele fez tudo o que tinha que fazer. Exatamente. E não por popularidade, tanto que ele nem concorreu à eleição seguinte. Então ele fez as reformas, ou começou pelas reformas que eram importantes. Esse é um. E o outro que eu tô tentando, vamos ver se a gente consegue, é o ministro Fux, que é um ministro que eu pessoalmente tenho apreço. Acho que, enfim, o STF está vivendo um momento complexo, nem vamos entrar muito nessa polêmica, mas eu acho que é um ministro que tem a cabeça no lugar, é muito equilibrado e eu gosto muito. Quem sabe aí são os dois nomes que eu gostaria de entrevistar. Bom, ele é carioca, hein? De repente a gente faz uma segunda collab aqui. Seria maravilhoso, virei com prazer pra cá. Do nosso lado aqui, do meu lado, a Nath pode falar os dela também. Cara, tem dois que você já entrevistou que eu gostaria de trazer pra cá, que é o Nelson Williams e o Marcos Mota. A gente até conversou no carro vindo pra cá. Nossa, eu acho que eu gostaria de entrevistar todos os entrevistados do Renato, com certeza, absolutamente todos, sem pular um. Mas em especial esses dois, porque eu sempre tive no radar. Cada um por motivos diferentes. Um pela minha afinidade com o direito esportivo, e o Mota é a referência do mundo, né, nesse papo. E o Nelson Williams por toda a relevância. Em que pese eventuais discordâncias que pessoas podem ter com a maneira como ele exerce a advocacia, ele é uma figura, ele é um agente do mercado que é interessante trazer essa visão também para o nosso conteúdo. E por fim também, eu gostaria muito de trazer não ministros atuais do STF, claro que são todos muito bem-vindos. Se pintar a oportunidade, eu vou aceitar, muito feliz. Mas eu gostaria de conversar com os ex-ministros do STF, que eu quero entender
eu acho que talvez eles tenham mais liberdade para falar sobre as coisas. Como foi a experiência deles nesse momento? Tentamos trazer em algum momento a ministra Ellen Grace, mas é uma pessoa muito... reservada. Ela é reservada. E com certa razão, eu diria até, essa reserva que ela gosta de manter. Mas eu gostaria de conversar assim, falar, cara, como é que é essa loucura de ser um ministro da STF? E é um tema que eu gostaria muito de aprofundar. Enfim, quem sabe a gente consegue, talvez a ministra Ellen Grace, talvez outros aí, Joaquim Barbosa, não sei. Pulando, enfim, só fugindo um pouco da sua pergunta, Felipe, que eu vou responder, mas... Isso que você falou, eu lembro que uma vez eu assisti uma aula com a Carmen Lúcia, eu fiz Emerge, né? Eu fiz Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, então eu assisti algumas aulas com alguns ministros quando eles iam dar aula na Emerge. E uma vez eu assisti uma aula com a Carmen Lúcia, então isso aqui em 2015, e ela falando, ela é de Belo Horizonte, e ela falando como era a relação da publicidade com o juiz, porque assim, o ministro, ele é um juiz. Então, por muito tempo, ele era uma figura que não era uma figura pública. Ela falava assim, às vezes eu saía do aeroporto com a minha constituiçãozinha debaixo do braço. Ela fala que ela sempre anda com uma constituição debaixo do braço. Ela falou, eu sentava no táxi, o taxista começava a falar sobre os ministros. Ela falou, ninguém falava mais sobre futebol. Todo mundo só falava sobre os ministros do STF. Então, assim, deve ser muito interessante assim, nessa perspectiva, principalmente porque é um cargo muito... que precisa, né, de um certo distanciamento, acho que, da sociedade. Não, tanto que você pega a Suprema Corte Americana, nenhum dos ministros tem rede social. Sim. Certo ou errado, mas é isso. Tanto que você falou de futebol, eu amo futebol. Eu não sei quem são mais os 11 jogadores da seleção. Não sei, eu olhei lá a Copa América e falei, quem que é esse aí? Nossa, nem sei onde joga. E você sabe os 11 ministros. Exato. Se você for agora no shopping aqui ou na rua e perguntar, pelo menos 3 as pessoas sabem. Foi exatamente isso que ela falou, e isso deve ter sido nos idos de 2015, 2016. E foi exatamente foi isso ali que foi o boom, né? Que eles tomaram mais notoriedade. Mas respondendo ao Felipe, olha, vou sair daqui direto pra análise. Eu não sei se eu tenho um entrevistado preferido, assim, porque tudo que o Manda Pro Jurídico me trouxe, eu acredito, eu tenho certeza que isso acontece com o Renato também. O Manda Pro Jurídico, ele primeiro é uma coisa que me abastece e me ensina, pra depois ser um produto que ensina as outras pessoas e que gera entretenimento eventualmente. Mas eu já aprendi tanto com todo mundo que sentou aqui. E eu já fiz tantas aplicações práticas com todo mundo que sentou aqui, seja ele um membro do judiciário, seja ele uma pessoa relevante no mercado corporativo, um diretor jurídico, ou eventualmente até um gerente jurídico, seja ele um advogado. Então eu acho que eu aprendi tanto que eu tenho um pouco de dificuldade de escolher um só. Porque são pessoas, assim, que eu admiro muito e que comecei a admirar mais ainda depois da entrevista. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Vou levar isso pra análise. Eu não tenho coisas preferidas, não tenho cor preferida, não tenho banda preferida. Não vou ter entrevistado preferido, gente, desculpa. Você sabe que eu esqueci de uma pessoa que eu descobri que é advogada. E eu vou fazer o convite aqui pra você. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Tia Leila, participa do Direito de Resposta. Você mora 2 quadras da minha casa, eu posso ir até você. Vem. Olha, eu vou em São Paulo pra gravar ela. Eu vou acompanhar, óbvio. Eu vou também. Já falei da Leila algumas vezes aqui nessa mesa, inclusive, hein, tá? Pode olharem no Manda Pro Jurídico. Leila Admiro Pereira, muito. Não só no Direito de Resposta, mas pra presidente do Brasil. Nossa. Eu voto, hein? Sou corintiano, mas voto. Boa. Agora, vem cá, com esse boom do podcast. A gente sabe que o podcast virou uma febre nos últimos anos. A pandemia deu um crescimento de gente querendo criar conteúdo. Até a gente, é o caso de vocês, né? É o caso do Direito de Resposta, também, não? Maio de 20. Surgiu nessa 2 meses depois de que começou a pandemia. De pandemia. Até porque ficou muito acessível e democratiza a mensagem, democratiza a comunicação, né? Como é que faz para se destacar nesse meio que tem tantas opções aí? Como é que faz para a pessoa querer ouvir o Manda Pro Jurídico e não querer ouvir um outro podcast? Eu acho, gente, isso é um mero achismo, não é um estudo de mercado. O meu único estudo de mercado para podcast era a forma como os entrevistadores se portavam. Então eu escutava os podcasts para entender como eles se portavam. Eu nunca fiz um estudo do mercado. Esse podcast é mais rentável, esse é menos, como é que eles lidam com o patrocinador, como é que eles não lidam. Então, intuitivamente, o que eu acho que pode fazer um podcast ter sucesso é você entregar um nível de autenticidade naquilo que você está fazendo. E eu acho que a autenticidade é uma coisa muito particular. E todo mundo em algum nível é autêntico. Eu sou autêntica, o Rodrigo é autêntico, o Pedro, que não está aqui, é autêntico. Então, todas as vezes que a gente deixou mais claro quem a gente era
naturalmente, dentro do contexto jurídico, eu acho que isso fez com que o podcast ganhasse uma identidade. Identidade, gente, é igual identidade vocal. Quem são os cantores que fazem muito sucesso? Aquelas pessoas que você escuta uma nota, você fala, é o cantor tal. Porque a identidade dele tá impressa naquilo que ele faz. Então eu sei que tem um nível subjetivo nessa... Eu tô sendo pouco objetiva nessa resposta, porque eu acho que sim, tem um grau de subjetivismo grande. É você imprimir o máximo da autenticidade possível. Porque é só você ver muitos podcasts ou até programas que são muito engessados, que não demonstram a personalidade de quem tá envolvido, ou eventualmente até a paixão, eles tendem a não ter tanto sucesso. Eu acredito... É engraçado, você falou de autenticidade. Eu adoro o logo de vocês, que tem uma impressão digital, né? Que tem um microfone, uma impressão digital, né? Isso. E aí é exatamente isso, a questão da autenticidade. E também eu entendo que a gente não pode ficar não flexibilizando a advocacia num ambiente que não é nos moldes da advocacia. A advocacia é algo muito tradicional, uma carreira conservadora, o direito em geral, né? A área do direito. Então... Talvez a nossa tentativa de humanizar a advocacia, a figura do advogado, da advogada, tenha sido a forma que a gente encontrou. A gente fala de forma muito mais informal no nosso podcast do que uma comparação quando a gente está numa reunião com um cliente, com uma pessoa. Então, saber a persona que você vai assumir dentro da plataforma que você está. Aqui, nós sempre seremos advogados, mas também temos a camada do comunicador. Então, saber fazer essa linha tênue, né? Esse bem bolado entre a comunicação, o comunicador, o podcaster, que também é outro nicho dentro da comunicação. Exatamente, é diferente, né? Teve até essa polêmica recente do Igor 3K. O jornalista é entrevistador ou ele é o podcaster, ele não é necessariamente jornalista. Exato, né? Na verdade, o Vitor Scar não, né? Eu O vi essa Migão. polêmica, como foi essa polêmica? Então, na real começou com Sem Censura, que a Cissa Guimarães estava entrevistando a Ingrid Guimarães. Uhum. E aí a Cissa levantou algumas coisas sobre a carreira da Ingrid, que a Ingrid falou assim, caramba, como você sabe tudo isso de mim? Porque eu tô cansada de ir nesses podcasts que as pessoas nem pesquisam sobre a minha vida, sobre a minha carreira. E aí rolou essa reclamação, vamos dizer assim, pontual de alguns artistas. Artistas em geral, teve né? o Fábio Atores. Porchat também, que foi no... Se eu não me engano, ele foi lá no Podpah. E ele falou confundi, é o que... Igão, né? O Igor 3K. Ele foi lá e ele falou assim... Ele falando do filme dele, ele falou... E aí, você viu o meu filme? E aí ele falou assim, cara, não vi. Aí, tá, mas você me chamou aqui pra falar do meu filme, você não viu? Bom, eu não sabia dessa polêmica, mas assim, eu acho que é fundamental pela qualidade do produto que você vai entregar, você conhecer o máximo possível do seu convidado. Teve uma vez que a gente tava aqui com o Léo Werner, que é até um amigo de faculdade do Rodrigo, que a gente entrevistou pra falar sobre ética e inteligência artificial. Ele tinha feito uma especialização na Holanda. E eu citei pra ele artigos que ele tinha escrito na Holanda. Não era nem o trabalho final dele, era um artigo. Eu acho que isso enriquece muito a entrevista. Então, eu acho que não... Pra mim, é essencial. Enfim, alguns desses podcasts eu não escuto. Eu escuto um podcast de economia e atualização diária. Então, eu nem sabia que as pessoas estavam nesse nível de despreparo. Eu acho muito ruim. Não, Botando aqui minha opinião. respeito também. Eu acho assim... Eu concordo com o que vocês estão falando, mas assim, eu só faço o contraponto com relação a eles, que enfim, eles são... esses podcasts que são criticados, na verdade, são podcasts generalistas, né? De entretenimento genérico. Isso. Senta ali e bate o papo. Eles têm também um ritmo de gravação diário e que esses caras também não são só apresentadores. Eles são CEOs das próprias empresas. E assim, eu vou gravar diariamente e o dia tem 24 horas. Rodrigo, eu sou sócia de um escritório, podcaster, empresária, e isso não é desculpa pra eu não fazer bem meu trabalho. Deixa eu concluir. E por fim, existem histórias, existem fatos e ganchos e conversas que você só consegue, eu pelo menos só vi, em lugares em que a conversa é aberta. Como por exemplo, eu tava vendo do Wagner Moura no Podpah, que eu gosto muito do Wagner Moura como ator. E ele contou uma história, assim, e aí é papo de entretenimento mesmo, né? Ele contando uma história quando ele conheceu o Rodrigo Santoro, o Vladimir Briz, uma história, assim, super profunda, que ele falou que nunca tinha contado em nenhum lugar. Cara, o cara tá há 25 anos aí, sei lá, 30 anos trabalhando. Como é que ele nunca contou isso em nenhum lugar? Talvez, só tentando entender e refletindo sobre, porque, até caiu o café, a conversa é aberta.
e você estudar muito a carreira e focar só na carreira e não nessas conversas pessoais, você acaba direcionando um pouco a conversa nesse sentido. Eu não tô falando que tem fórmula certa, não. Mas quando você é um cara que tá indo pra uma plataforma como aquela, você parte do princípio que não vai ser uma conversa sobre sua carreira, vai ser uma conversa com você. Eu não poderia discordar mais. Não, mas de todos os argumentos citados, tem um contraponto interessante de você, por exemplo, do Direito de Resposta, quando foi entrevistar o Bernardinho, e quis sair do lugar comum das entrevistas que tinham com o Bernardinho, né? E aí já emendando, assim, você acha que essa é uma receita do sucesso do Direito de Resposta? Porque você vai a fundo da carreira da pessoa. Pra mim foi muito emblemático. Quando eu entrevistei o Mário Bittencourt, foi 2 horas de papo, né? Isso. Foram 2 horas. Quando eu saí, o pessoal lá do podcast por assinatura do estúdio falou, caramba, você se preparou pro papo, né? Eu falei, mas por quê? Não é assim? Não. Às vezes a gente recebe gente aqui que não sabe nem o que perguntar. Eu falei, não, pra mim, assim, primeiro, gera um conteúdo, um produto muito melhor. Segundo, é um respeito que eu vou ter em relação aos meus entrevistados, perfeito. né? E eu entendo também tudo, até o que o Rodrigo tá trazendo, porque realmente é um dia a dia muito corrido, né? Apesar de também compactuar com a visão da Nath, mas eu acho que é isso, essa é a beleza do podcast. Isso não tem fórmula certa, sim, exatamente. claro. Você tem formatos. Nós roteirizamos, nós somos reféns do roteiro. Mas esse ponto que o Rodrigo falou, eu não concordei com nada, mas teve um que eu discordei mais. Que foi quando ele fala que talvez por eles não terem nenhum conhecimento sobre a vida pretérita do convidado, sobre a vida profissional dele, eles consigam extrair coisas mais profundas, histórias ainda não contadas. Eu discordo completamente. Eu acho que quanto mais você conhece seu interlocutor, seja ele, você sabe o que você pode tirar dele. Então, essa é a parte que eu menos concordo. Mas que venham surpresas, porque vem surpresas no papo. E esse é o grande lance. Muitas vezes uma pessoa senta aqui, você faz uma pergunta e você entende o caminho que ela vai chegar e como você pode direcioná-la para falar mais ainda. Inclusive quando você chega numa reflexão pessoal. Não, eu tô de acordo com A gente já conversou aqui com uma ace-level de várias empresas muito grandes do Brasil. Pra gente falar sobre como é que foi o momento de maternidade, refletir sobre isso. Isso é muito profundo, isso é muito delicado. E você chega nesse lugar, mas você só chega nesse lugar se você sabe que ela tem filho. Se você sabe que ela passou por determinado momento. E se eu não sei, como é que eu vou chegar nesse lugar? Eu tô de acordo com você, inclusive, quando eu espero que vocês que não nos conhecem assistam nosso conteúdo, consumam o nosso conteúdo, você vai ver que é exatamente o que eu faço é o que a Nath está falando. Mas eu acho importante pensar que tentar entender o porquê das coisas. E, de fato, assim, existe quer queira, quer não queira, simpatize ou não, os caras alcançaram um certo sucesso nesse formato também, com né? certeza, com certeza. E até respondendo a tua pergunta, eu acho que, primeiro, acho que vale a pena a gente falar sobre espaço, né? Tem espaço para todo mundo. Exato. E eu lembro que quando eu fui mudar o nome do podcast, que era Retalks para Direito de Resposta, a gente fez todo um estudo. E eu não consegui um monte de nome. Um deles era Papo Legal. Por quê? Porque teve um monte de gente que lançou podcast com 2 episódios e parou. 2 episódios e parou. Então, e também a gente pesquisava no Spotify. Caramba, esse nome é muito legal. Aí pesquisava lá, caramba, tem 2 episódios lançados há 2 anos atrás. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, como é que você vai fazer para se diferenciar? Eu acho que você, de fato, mergulhar de cabeça nas suas entrevistas, e eu acho que o principal segredo é recorrência. O teu público, ele tem que saber quando sai o teu episódio. Ele tem que estar preparado para ouvir, né? Se não sair, ou se sair quarta numa semana, na outra na sexta, no outro não sai, você não cria um vínculo com o teu público. Eu acho que tudo que vocês trouxeram, agregado a isso que eu tô trazendo, é o que vai trazer o sucesso. E mais, né? Eu acho que o que a gente tá fazendo aqui, essa collab, só agrega, né? A gente se enxerga muito concorrência, porque é o mesmo mercado? Não é. Né? Pelo contrário, eu vou ter público que vocês ainda não têm, vocês vão ter, e vice-versa, é troca e todo mundo ganha. Eu só queria adicionar uma camada do que o Renato falou, concordei com inúmeras coisas que ele falou hoje aqui e no podcast anterior. Consistência, pessoal, ela não é só um fator para você ter sucesso num produto digital como podcast. Consistência é uma das características mais importantes para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Se você começa uma dieta e você não é consistente, você não vai ter sucesso. Se você começa a se exercitar e não é consistente, você não vai ter sucesso. Se você começa a estudar e não é consistente, você não vai conseguir adquirir aquela sabedoria. Então, às vezes a gente
pensa muito que o talento é muito importante. Naturalmente, você ter talento para uma coisa é muito importante. Mas a disciplina e a consistência, talvez elas sejam um talento. Exato. Porque não é todo mundo que é consistente e disciplinado. Exato. Então, eu vou fazer acho um parênteses importantíssimo. aqui com o que você trouxe, porque é muito recente. Eu não sei se vocês viram o discurso do Roger Federer numa faculdade americana, não lembro qual é. Vi. E ele fala, né, do Eu ouvi isso num esforço podcast. e do talento. E ele carrega muito mais a questão do esforço do que talento. Ele falou, não adianta de nada você ter talento se você não se dedica, se você não tem grit, se você não tem raça, né? Então, talento, você pode ter ou não ter. Mas se você se dedicar, se você for consistente, se você batalhar, pode ter certeza que você vai ter sucesso. O Kevin Durant, um jogador da NBA, ele fala uma coisa parecida e talvez eu erre algum sinônimo aqui da aspa dele. Ele fala que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. É mais ou menos por aí. E até complementando um pouco disso da recorrência que você falou, a recorrência e a consistência no trabalho... Vamos colocar aqui sobre essa questão que a gente empreende aqui nessa parte de comunicação jurídica. É uma ferramenta para você trabalhar a sua criatividade. Por quê? Porque você vai estar sempre pensando sobre aquilo. Você vai estar sempre focado no como eu posso melhorar. O que eu fiz da outra vez que eu faria diferente agora. Então, essa digestão contínua do seu trabalho proporciona soluções, proporciona novos formatos, proporciona, enfim, novas ideias. É uma retroalimentação do que você já fez, com o que você quer solucionar e o que você quer fazer. Então, para ser criativo, você tem que ser consistente, não tem jeito. E aí, dentre essas soluções e fórmulas mágicas que não existem, como fazer para tornar um podcast uma ferramenta de vendas dentro do mercado jurídico? Isso é um desafio que a gente está vivendo, né, Nath? E confesso que eu talvez, não sei se é por uma imaturidade minha no passado, eu não desenvolvi muito essa capacidade de vendas e a faculdade de Direito não te forma como um perfil vendedor. Por mais que, por exemplo... Você pode nem falar, hein? Pelo amor de Deus. Você fala isso dentro da faculdade de Direito. Não, aquele teu professor que é funcionário público há 15 anos vai achar um absurdo. Ou advogado também. O código de ética mesmo, assim. Sim. Por princípio, Exato. A profissão do direito ela é uma profissão que não é mercantil. Não. Enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte: isso foi algo que a gente falou, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Fazendo, sabe? E aí, enfim, começamos a fazer umas ferramentas, a gente pode aprofundar isso de novo. Agora a gente está começando a ver algum sucesso nisso, né, Nath? Vou te falar que você tem um intervalo aí de 5, 6 meses. Nesse ano, né? Esse ano que a empresa virou empresa, que houve rentabilidade, que a gente começou a gerar receita, gerar lucro. E a partir do momento que começa a entrar dinheiro, a gente começa a pensar nos novos passos, né? Claro. Se a gente ficar estagnado nesse sentido, eu entendo que não tem por que seguir com o projeto. Então, a nossa ideia nesse momento é justamente isso, lapidar, né? Decupar, assim, a nossa capacidade comercial dentro do podcast. Mas outras coisas que a gente nem imaginava no começo acabaram trazendo produtos pra gente, assim, né? Que é a questão do posicionamento e do network. Isso, se você tiver o mínimo de maturidade profissional, você consegue rentabilizar, por óbvio. Mas agora, eu acho que o nosso grande lance é usar também o podcast como uma ferramenta além do posicionamento e do network. Agora, a gente também está querendo entender isso aqui como um negócio rentável. Para além de um podcast, inclusive. Exatamente. Para além de um podcast. O meu objetivo com Manda pro Jurídico hoje, quando você falou de como é que você visualiza o projeto, o meu objetivo hoje é transformar o Manda pro Jurídico numa coisa maior que o podcast. Sendo o podcast apenas um dos canais do Manda pro Jurídico. Exato. Mas, assim, como você pode... você falou... Qual foi o termo que você usou? Ferramenta de vendas. Ferramenta de vendas, que tem por objetivo rentabilizar de alguma forma. Eu acho que se a gente para refletir na sociedade atual, pensa... Você aí que tá me ouvindo, pensa assim, quem são as pessoas que você imagina que mais está ganhando dinheiro hoje? Pensa, quem que você acha que mais está ganhando dinheiro hoje? No Brasil ou no mundo que você fala? Vamos botar no Brasil e no mundo também. De forma global. No mundo, sei lá, o Elon Musk. A gente sempre pensa assim, né? Vamos assim, um pouquinho mais dentro do que todo mundo poderia fazer, digamos assim. É alguém que vende, com certeza.
que vende o quê? Imagem. Quando você fala de grandes pessoas oferecendo muita renda num curto espaço de tempo, você está falando de TikToker, YouTuber, Instagrammer. O que essas pessoas estão vendendo? Comunicação e atenção. Por que o podcast é uma boa estratégia de venda? Porque ele me possibilita com que eu possa me comunicar, ele possibilita com que eu possa trazer outras pessoas que se comuniquem também, e a comunicação em si é uma atração de atenção que hoje em dia é monetizada. Se eu consigo prender uma pessoa me ouvindo por 50 minutos, eu sou uma fonte de renda. Eu tô conseguindo gerar. Porque você tá me ouvindo por 50 minutos num universo em que as pessoas abrem um Reels e não conseguem ficar 3 segundos se aquilo não for atrativo pra elas. Num universo em que as pessoas não leem mais um parágrafo. Então, eu acho que a grande questão do podcast, ela é a possibilidade de você se comunicar. E se você é um bom comunicador, você vai gerar atenção. E se você gera atenção, você vai gerar dinheiro de todas as formas. Pode ser através de um patrocínio, pode ser de uma forma... Infoproduto. De um infoproduto, pode ser através... E-commerce. De uma aula, de uma palestra, enfim. Eu acho que aí é variado, mas acho que o âmago da questão é o poder de comunicação. E exatamente, isso aí, na verdade, é conexão humana, né? O podcast, sempre gostei muito de podcast por isso. Porque eu sabia, como você falou da recorrência, eu sabia que terça-feira, na hora que eu for pra academia, já vai ter disponibilizado o Jovem Nerd. Na verdade, o Jovem Nerd é sexta. Mas, enfim, vocês entenderam o que quer dizer? Eu coloco o podcast na minha rotina. Não que eu seja fã de trânsito, tá? Vocês, como paulistas, devem odiar mais ainda que eu. Vocês é muita gente. É verdade, você como paulista. Mas eu, por vezes, eu falo assim, putz, desculpa a palavra, um pouco que merda, tô no trânsito. Aí eu falo, pô, mas tem um podcast. Tem um podcast que vai me acompanhar. Eu adoro um que é quinzenal de 4h30, que é o Xadrez Verbal. Xadrez Verbal. Que é de política internacional. Eu adoro os caras. Sou fascinado neles. Eles são muito bons mesmo. E, cara... Eles fazem uma coisa muito difícil. Hoje em dia eu corro, né? Eu corro 50 minutos, 1 hora. Se eu quiser, eu vou durante a semana, vou ouvindo o podcast durante minhas corridas. Olha que maravilha. Eu já tenho alguém pra me acompanhar correndo, sabe? Eu já ia perguntar se ele era ultramaratonista, né? Porque 4h30 de podcast pra corrida. Não, que isso? Pô, aí é Iron Man. Todo dia, 21 quilômetros. Mas fala, Renato, um pouquinho do podcast como ferramenta de vendas. E, assim, pensando um pouco no direito de resposta, acho que tem várias coisas, né? E pensando como um podcast também. Pensando, assim, que são 107 entrevistados. Você cria uma relação inicial não comercial. Exato. Por quê? Porque ao invés de eu chegar lá pro sócio do escritório, managing partner, não sei o quê, quero vender meu serviço. E de fato não é esse o objetivo. Pô, quer participar do podcast? Inerentemente, eu acabo criando um rapport com ele, com ela, que depois pode ou não se transformar num comercial. Vários dos meus entrevistados viraram clientes e amigos. Quando a gente pensa dentro do próprio podcast, você vira, como vocês falaram de imagem, autoridade. Na medida que você vira autoridade, você começa, primeiro, a receber convites. Tanto que a gente criou na Sapiro um produto chamado Legal Talks, que são as palestras, porque eu passei a ser muito convidado para dar palestra por conta do podcast. Vários clientes, como disse, acabaram vindo por conta do podcast. Não só os entrevistados, mas os ouvintes. Poxa, eu ouvi aquele podcast, você tem esse serviço aqui? Então, toda essa autoridade, tudo que você gera, esses canais que você abre... Poxa, eu tava na faculdade. Quando eu tava na faculdade, tem certas pessoas que eu entrevistei, que eu ouvi o nome e falei... E hoje, nunca imaginei que eu fosse chegar perto dessas pessoas. Falar no WhatsApp. Falar no WhatsApp, entrevistar, criar um relacionamento. Poxa, eu abro meu celular aqui com os WhatsApps das pessoas que eu entrevistei. A gente tem isso, Poxa, fenomenal, né? Então, assim, o que o podcast proporciona, e aí do ponto de vista financeiro, tangível e do intangível, espetacular. E o podcast é uma coisa que vocês têm aqui, que a gente desenvolveu, e a minha mulher sempre bateu, poxa, você gera tanto conteúdo, por que você não patrocina? Por que você não patrocina? E eu sempre fui muito avesso a isso. É difícil. Na medida que eu abri, eu montei um Media Kit bonitinho pra vender, eu ainda não consegui vender nada, porque na medida que eu abri, e isso foi uma grata surpresa, sei lá, a gente já teve, 10, 12 episódios, 80% foi patrocinado, sem eu buscar, né? E isso é muito legal. Mas eu acho que pra fechar, tem uma coisa importante. Dá pra ganhar dinheiro com podcast? Sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro movimento é do investimento. Né? Não adianta você querer ganhar dinheiro no primeiro podcast. Você só vai gastar no começo. Eu não gosto de falar gastar porque é um investimento. Mas é isso. Você vai pôr dinheiro pra depois ganhar dinheiro. Exatamente. A gente hoje em dia tem nós somos 4 sócios, né? Nós 3 que ficamos aqui na mesa. E temos
a Rebeca, que é o nosso Mutz. Felipe. E chegou um momento que a gente não tinha braço para alcançar os nossos objetivos. E a gente precisou fazer uma contratação. Hoje em dia a gente tem a Ju, que tá na nossa equipe também, que faz esse assessoramento de mídias sociais, edição e etc. E, cara, se a gente não tivesse dado subido esse degrau, como eu gosto de falar, na nossa operação, eu tenho certeza que a gente não estaria no lugar que a gente está hoje aqui. Assim, e eu falo no lugar no sentido não espaço físico só, não. Eu falo posição digital e etc. E agora a gente já está logrando alguns sucessos aí, que a gente já está pensando no próximo passo também. E é sempre Inclusive, assim, vem surpresa por aí. Vem surpresa por aí. Fiquem Eu ia atentos. perguntar qual era o próximo passo, então, sem spoilers, é isso? Então, já assim, temos. a minha ideia é sempre assim, conquistamos X, beleza. Agora eu quero o X mais um. Porque se parar, o Tom Brady, eu sei que gosta de esporte, o Tom Brady, quando perguntado, ele tem 7 títulos da NFL. E aí perguntavam pra ele quando ele ganhava tava no quarto, assim, qual o seu título favorito? Aí ele fala, o próximo. Então, a minha mentalidade com o podcast é mais ou menos essa. Tá bom, agora, qual é o próximo passo? E, claro, a Nath me ajudou muito isso no começo, porque eu era muito fixado nisso. Eu não aproveitava as conquistas. Eu sou sagitariana, né, Aí gente? ela fala, cara, somos dois. Eu aproveito o copo d'água aqui, eu tô... Nossa, que água entendeu? deliciosa. E aí, hoje em dia, eu tô aproveitando mais, mas o pensamento do what's next, o que vai acontecer depois, não sai da minha cabeça. Agora eu só sei guardar uma gavetinha durante, sei lá, uma comemoração nossa, mas depois eu tiro da gaveta e já volta essa mentalidade. Com moderação, ele é essencial. Exagerado, ele prejudica a saúde mental de qualquer pessoa. Mas com moderação, ele é o... O quê? O aproveitar o momento? A mola propulsora, não. O pensar no próximo passo. Sim, não, exato. É um controle, até porque o algoritmo acaba dificultando muitas vezes o nosso controle de ansiedade, né? Mas uma coisa só que eu queria complementar o Renato, eu acho que também, e a gente acabou de que não fez essa distinção, tem dois tipos de posicionamento falando especificamente de podcast. O podcast que ele é utilizado como o Renato utiliza, de alguma forma atrelado ao seu modelo de negócio. Então, naturalmente, ele pode te converter como mecanismo de venda de forma objetiva, porque você está conversando com pessoas e, dependendo do interesse delas, você pode prestar o serviço que elas precisam. Mas também tem o podcast, como é um pouco o caso do Manda Pro Jurídico, em que você não oferta, que você não tem por trás algum tipo de empresa que oferta um serviço objetivo relacionado com aquilo. Então, assim, o Manda Pro Jurídico existe um pouco essa diferença. Então, até na hora de que, se você tiver interesse, você profissional jurídico, de estruturar um podcast ou algo do gênero, alguma ferramenta de comunicação, são 2 formas de pensar. E as 2 são super válidas, e das 2 formas você vai conseguir tornar aquilo uma ferramenta de venda. Seja ela atrelada ao modelo de negócio que já existe, ou seja ela como um modelo de negócio em si. O Manda Pro Jurídico, ele é uma empresa autônoma. Eu tenho outra função que nada tem a ver com o Manda Pro Jurídico, e elas são totalmente distanciadas. Então, acho que é importante fazer esse recorte. Não, perfeito. É justamente isso. E lá no começo, quando eu advogava junto com o Pedro em parceria, a gente achava que ia conseguir cliente. Só que aí a gente entendeu que não era o DNA do projeto. Pode sabe? até ser que eles venham, mas não é o... Até veio, mas assim, não era o... Quando a gente viu que, cara, a gente tá canalizando energia pra uma coisa que não faz sentido pra nossa dinâmica aqui. Então digamos que a gente redirecionou a nossa energia para essa construção que a gente está fazendo hoje em dia. Eu acho que só para fechar aquilo que eu até falei anteriormente, eu e o Rodrigo já conversamos exaustivamente, é que o projeto em si, ele se torna um organismo vivo. Então, Total. É importante a gente entender o que a gente quer com ele, mas também é importante a gente entender o traço característico dele. E o Manda Pro Jurídico foi exatamente isso. Você tem que conversar com o projeto, né? Diariamente. Quem ouviu Direito de Resposta sabe que eu vou puxar essa pergunta aqui e já sabe que tá chegando no final. Eu ia perguntar quem são vocês na PF, que é uma pergunta dessa nova temporada do Direito de Resposta. Mas como a gente tá falando de podcast, quais podcasts vocês ouvem na pessoa física? Olha, gente, eu tenho ouvido muito. Eu já passei por várias fases, né? Eu ouvia muito Bom Dia Óbvios, que eu acho que fala muito sobre a trajetória da mulher enquanto mulher na sociedade. Porque uma coisa que o podcast me gerou, e acho que é um ponto interessante de falar, que eu não imaginava, era esse ponto da visibilidade feminina. Quando eu vim sentar com os meninos, eu não imaginei que eu fosse gerar um nível de repercussão para as pessoas que vêm falar comigo sobre como esse posicionamento para elas é importante. Tipo, Natália, é muito legal te ver falando com 2 homens. E isso para mim nunca foi algo refletido, surgiu como consequência. Então, como isso surgiu,
eu comecei a ler um pouco sobre isso, e o Bom Dia Óbvio traz muito sobre isso, até de uma forma bem didática e trazendo dados, então eu assistia muito. Mas assim, hoje em dia, eu sigo ouvindo, mas eu ainda gosto muito de ouvir, eu ouço muito o Lado B, que é um podcast do Brasil Journal, que o Marcos de Lisboa apresenta. Eu gosto do Marcos de Lisboa, assim, eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, mas eu gosto, porque eu gosto de economia, assim, no geral, então é uma coisa que me interessa. Inclusive, o último podcast dele é falando sobre a reforma tributária com a advogada que, digamos assim, começou a desenvolver esse projeto. E é muito bom. Se você é interessado em economia e em direito, eu indico esse episódio especificamente. Eu ia falar que tu ouve o xadrez verbal, tu não acha mais tempo pra ouvir nada. É o único que eles Mas agora eu tô botando, eu vou ouvindo bem aos pouquinhos, assim. É quinzenal, né? Então dá pra ir digerindo aos poucos. Mas aí só pra concluir, eu escuto podcasts diários, por exemplo. Eu escuto eventualmente o assunto com a Natuza Neri, só pra... É a minha forma de atualização do mundo, assim. Mas eu só queria complementar o da Bom Dia Óbvios. Eu acho a Marcela Ceribelli, né? Ela é gênia. Eu acho essa mulher Ela é gênia. Ela é gênia. Ela é genial. Ela é uma puta empreendedora, uma comunicadora sensacional. A voz dela eu acho aveludada. Tem identidade. Sem vontade de ouvir a voz dela, Tem direto. identidade, E foi uma, digamos que foi uma indicação que vocês me deram. E depois, a partir do momento que eu comecei a namorar a minha namorada, ela começou a todo dia botar de manhã. Eu comecei a ouvir e falei, cara, essa menina é muito boa mesmo. E hoje em dia eu escuto, apesar de ser mais voltado pro público feminino, frequentemente eu tô escutando, porque eu acho muito legal ela. E, bom, agora dos meus interesses até, digamos, naturais, né? Que eu tenho, cara, esportes em geral. Eu sou fanático por basquete, futebol americano e futebol, especificamente Vasco da Gama. Então, tudo que envolve Vasco eu tô ouvindo. O pessoal do Manda Pro Jurídico sabe que eu sofro mais do que eu deveria com o Vasco. A gente precisa falar de futebol hoje, né? Primeira vez em 14 anos que eu venço seu time, cara. Deixa meu momento. Saboreia essa vitória. Porque tô esperando 14 anos por isso. Mas são esporte em geral. Além de política internacional, mas eu sou um cara também que eu tenho certas... a comunicação é algo que sempre me interessou muito. Assim, eu lembro quando eu era criança, eu ficava... apesar de não ter nenhuma afinidade religiosa com isso, eu via pastor discursando. Porque a depender da oratória do pastor é algo genial. Eu via discursos de ditadores antigos também, porque os caras têm muita oratória. O atual presidente Lula é um baita... Não tô botando ele no lado do ditador, não, pelo amor de Deus, é uma democracia. Também é um baita orador também. O Michel Temer, que você citou, fantástico orador. Cada um com a sua peculiaridade. Eu observo também... Cara, o Faustão, ele tem uma oratória impressionante pro público nichado dele. Então, eu gosto muito de questão de oratória. E aí eu vou até fazer uma indicação aqui de um podcast, que é um podcast diário, curtinho, cara, 6 minutos por dia, do nosso entrevistado já, o Nélio Xavier, que é o Uma Pausa, o nome. Bom. Ele sempre traz insights, indicações voltados para oratória. O último episódio que eu vi dele, ele estava decupando a técnica de oratória do Barack Obama. Pô, muito interessante. Eu faço isso nas minhas aulas também. Eu acho muito interessante. Ele usa 92 técnicas de oratória. O Obama é incrível pra mim, assim. O que você faz hoje em dia, eu escuto Churchill, naturalmente. Claro. Obama, sempre tô revendo os discursos dele no YouTube. E por fim, podcasts de conteúdo histórico. Eu sou muito fã de um historiador que era professor de história, né? O Simas. O Simas. Eu engulo Simas. todo... Vamos convidar o Simas pra ir no Manda Pro Jurídico. A gente tem ponte pra isso, tá? Eu conheço colegas de trabalho dele. Nossa. A gente tem ponte. Cara, e é um cara que explica especificamente o Rio de Janeiro a partir de alguns pilares que não estão nos livros de história. Sim. Que é a religião de matriz africana, o samba, jogo do bicho e futebol. Ele é maravilhoso. E, assim, o tempero do Rio de Janeiro, né, cara? Ele está finalizando o último livro dele, tá, gente? Ele tá escrevendo agora o último livro dele, assim, ele é incrível. E aí, enfim, eu sou fascinado por esse cara e tudo que ele posta eu tô vendo também, porque... E ele tem uma oratória incrível. Oratória incrível. Professor, né? Hoje em dia ele dá aula em bares. Assim, ele fala, cara, eu vou estar no bar Madrid, 2 da tarde, eu vou dar uma aula aberta. Maravilhoso. Meu irmão... A rua, ele vai pra rua. Tijuca, comidinha ibérica e Simas. Você precisa de mais o quê? Pra mim, fechou. Entendeu? É maravilhoso. E, enfim, são essas coisas hoje em dia que me interessam. Eu gosto de entender os porquês das coisas, seja na oratória e seja no contexto histórico, de maneira genérica mesmo, de história europeia, história brasileira e história carioca, especificamente com Simas. Renato, o que você ouve na PF? Eu gosto muito de podcast de esporte. Também. Eu ouço bastante o do Denilson, que é o Denilson Show. Ouço muito do Benjamin Múcio, do Benjamin Bach, muito legal também.
ouço Manda Pro Jurídico. E tem um que eu gosto muito, que é o Ticaracatica Cast. Com o Marvi, Lúcio, o Carioca e o Bola. E o Bola, os caras do Pânico, né? Eu adoro, assim, eles têm um... Besterolzinho bom, né? Pô, demais, parece o Romário e Bebeto. Besterol maravilhoso, de 94. E esses são, acho que, os que eu mais ouço, assim. Engraçado que quando eu montei o podcast, eu não ouvia podcast. Não ouvia. Eu também passei, não. Eu também não. ouvi, acho que 2, 3 anos depois. E hoje são meus companheiros, né? Eu ouço treinando, eu ouço... No trânsito não, porque eu vou de bicicleta no escritório, mas graças a Deus. Mas eu gosto muito. E pra fechar, acho que na PF, eu sou um praticante de esporte assíduo. Eu amo de paixão. Minha mulher quer me matar porque eu quero fazer de domingo a domingo. Mas domingo eu tô proibido, só quando ela treina. Gosto de tênis, gosto de corrida, amo futebol, não jogo mais porque eu não tenho mais idade. Eu não tenho tendão mais, mas eu também te entendo. Amo o meu Corinthians, apesar dos pesares. E esse sou uma pessoa física e principal, minha família, minha mulher e os meus filhos. Eu esqueci de falar uma coisa, eu escuto muito direito de resposta, tá, gente? E eu escuto direito de resposta, eu só não citei que eu escuto na PF, porque eu escuto na PJ, eu escuto como aula. É verdade. Eu escuto como aula, eu pego insights, eu converso com o meu sócio, Pedro Lameirão, um beijo, converso com ele sobre o que eu escuto lá. Então, não é nem a Natália PF, é a PJ que... Você falou de podcast esportivo, tem um que eu gosto muito, que é nichado Rio de Janeiro. É o Charla Podcast. O Charla é maravilhoso. Eu ouvi pra entrevistar o Mário Bittencourt. E agora eles estão também narrando jogos na Premiere. Cara, o Charla é maravilhoso. E aí, eu acho sensacional. E eles estão fazendo uma coisa que é muito interessante no nicho Rio de Janeiro, que eles estão trazendo as escolas de samba agora também. Que maravilhoso, então, gente. ele vai trazer o diretor do Salgueiro com o puxador de samba. E aí, cara, se tratando de Rio de Janeiro, é um negócio, assim, fantástico. E eu, como sou entusiasta de escola de samba, a Nath sabe disso. Cara, pra mim, inclusive, são os melhores podcasts, porque... não tem outra plataforma pra eles falarem, assim, num formato podcast. Então é muito legal, cara. Você vê os caras contando a história da construção do carro alegórico, aí o sambista deu a ideia com o carnaval. Pô, esse é um bom entrevistado você perguntar qual foi o seu maior perrengue. Porque daí deve ter surgido coisas inacreditáveis, assim. É fantástico. Fica a indicação aí, quem não conhece, mas todo mundo conhece, né? Que é bem grande esse. Gente, vocês já deram inúmeros conselhos aqui, inúmeras dicas aí pra podcasts, pra produção de conteúdo. Mas sobrou algum conselho pra gente finalizar o episódio? Olha, assim, do meu lado, acho que a gente já falou bastante de aproveite as oportunidades. E eu acho que siga em frente. Você vai ter obstáculos, vai ter tropeços, caiu, levanta. Tem um objetivo lá na frente, precisa mudar o caminho, muda. Mas siga, não desista. E se não sair como planejado, faz parte do jogo, né? Continua lutando, buscando. Resiliência, né? O pessoal gosta de falar de resiliência, mas eu acho que percorra o caminho e aproveite o caminho. Porque quando chegar lá, você já vai ter vivenciado. Então aproveite a jornada. Eu acho que, pra finalizar, eu vi, acho que o seu podcast número 100, e aí eles perguntam qual foi um dos maiores ensinamentos que todas as entrevistas te proporcionou nesses anos. E aí você falou alguma coisa, talvez eu erre as palavras, mas... que nada foi como planejado no começo, até onde os profissionais chegaram. A grande maioria, não planejou. Exato. Então, eu lembro de uma aula que eu tive de Direito Ambiental na PUC, e aí a gente estava era uma semana de prova, uma coisa complexa, assim, naquele momento, e aí o professor olhou assim pra gente, Oscar Graça Couto, o nome do professor, de Direito Ambiental. Aí ele pegou o giz dele, na época era giz, e aí falou assim, ele fez uma linha reta, né, no quadro, e falou assim: todo mundo quer fazer isso aqui, né, fazer a carreira, né, do começo ao fim. Aí ele pegou, mas sabe como é que é? E todo mundo deveria saber que é assim, e assim é melhor? Aí ele fez assim, o quadro inteiro. Várias curvas, vários caminhos, vários aprendizados na trajetória toda. E a gente pode falar de advocacia sobre isso, pode falar de produção de conteúdo e pode falar sobre vida também. Então, talvez não só focar no objetivo final, mas também aproveitar a jornada é bacana. Eu acho que, assim, os meninos que eles trouxeram aqui, eu acho que é um ensinamento ímpar, apesar, mais uma vez, de parecer ter um nível de subjetividade muito grande. Quando você consegue tangibilizar isso e aplicar na sua vida, você vê resultados concretos. Isso que o Rodrigo falou me lembrou. Quando eu fui... Meu pai é uma pessoa que sempre me ensinou muito. Apesar de muito diferente de mim, meu pai sempre foi aquele cara de frases de efeito, que são frases muito profundas. E eu fui oradora da minha turma quando eu me formei na faculdade. E eu citei meu pai. O meu pai sempre falou assim pra mim, ele falou: Natália, a gente acha que a vida é uma corrida de 100 metros. Mas não é. A vida é uma maratona. E aí, como exige uma maratona exige resiliência, uma maratona exige consistência, uma maratona exige necessidade de improviso, uma maratona exige
trabalho mental, para você ter uma saúde mental. Então, acho que a gente tem que encarar a nossa vida de alguma forma como uma maratona, assim. As coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo e elas vão dar errado. E isso é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Quando uma coisa der muito errado, é a partir daí que você vai fazer as coisas darem certo. Então, acho que com tudo que eu aprendi hoje, 33 anos, trabalhei 10 anos corporativo, agora sócia do BBL, sócia do Manda Pro Jurídico, desenvolvendo novos projetos com comunicação. Não tenha medo de errar, porque ele vai ser seu melhor amigo se você entender que a vida é uma maratona. Então, acho que quem conseguir compreender isso, eu tenho certeza absoluta que vai ter muito sucesso na vida. E quem fizer isso tudo com um sorriso no rosto durante o caminho vai... Esse aí é uma benéfica dos sagitarianos. É isso aí. Gente, obrigado. Primeiramente, obrigado, Renato, pelo convite de eu estar aqui na mesa com vocês, não estar lá só editando e vendo o episódio. Foi super especial estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A alegria é muito grande ter vocês aqui no Direito de Resposta, no estúdio da Multiplano, Multistúdio. Ter o Felipe aqui, que eu tenho um carinho enorme, que transforma o Direito de Resposta. Sem ele não existe Direito de Resposta. E agora que vocês conhecem aqui a peça, a cara desse botafoguense... obrigado por tudo, Felipe. Obrigado pro Manda Pro Jurídico. E essa é a collab Direito de Resposta, Manda Pro Jurídico, episódio especialíssimo. Vou fazer o que eles até comentaram já aqui. Se inscreve aqui no canal deles, vai lá, procura Manda Pro Jurídico em todas as redes sociais, também no Spotify, Applecast e o Direito de Resposta também. Até lá. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.